pessoal, sejam bem-vindos ao Curitibando. Hoje a gente vai falar sobre literatura LGBT e PCD. Aqui ao nosso lado, a atriz, né, que ela é uma escritora de literatura LGBT e PCD. E aqui, no meu outro lado, a Eduarda. É um prazer receber você, Tris. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre a Tris. Ela é uma escritora e estudante de letras LGBT e PCD, e com várias obras publicadas, sendo a próxima Granada, e uma história de amor entre dois adolescentes. E, resumidamente, é sobre um massacre. Mas, bom, a gente vai continuar com essa história. Bom, Tris, é muito legal ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Né? Eu acho que é uma representatividade muito grande, né? Eu acho que você aqui está representando uma parte dessa parte mesmo que é muito negligenciada e excluída pela sociedade, né? E a gente tem algumas perguntas, né, para introduzir e começar aqui com você. Então, assim, a gente queria saber quando você começou a escrever, assim, como foi esse amor, assim? Então, foi no ensino médio. Ensino médio não, no final do fundamental para o ensino médio, porque eu sempre gostei muito de literatura, sempre li bastante. Só que, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa muito introspectiva, eu sempre tive muita vergonha de chegar conversando, até por conta de ser PCD, eu sofria muito bullying, então eu era uma pessoa muito reservada. E eu meio que encontrei na literatura, na escrita, uma forma de fugir disso. Foi uma fuga, foi um alicerce que eu encontrei para mim. Então, eu comecei a escrever histórias fanfics, inclusive, porque nessa época eu fiz amizade com umas meninas que eram muito fã de One Direction, eu virei fã também. E teve um dia que me deu uma ideia, eu comecei a escrever e mandei para elas. Elas, nossa, muito bom, legal, comecei a postar na internet. E confesso, era ruim pra caramba. Era muito ruim, mas eu falei, não, beleza, vou postar. Aí, com isso, o pessoal começou a ler, comecei a ganhar leitores e hoje eu tô aqui com 10 livros que pretendo não parar. Que legal. Muito legal. A gente estava até falando sobre o Granada agora. Qual que foi a ideia assim, que você teve para criar ele? Então, foi no ensino médio também, foi o primeiro ano do ensino médio. Eu sou muito fã do Bruno Mars. E eu me inspirei na música Grenade dele, que tanto leva o nome do livro, né? E quando eu comecei a escrever, era um livro muito clichê, de bad boy e mocinho. Só que depois do 6º capítulo, eu falei, não, eu quero escrever alguma coisa que seja forte, que fale sobre temas reais e que impacte as pessoas. Então, a partir disso, eu falei, não, então tem muitos temas ao meu redor, ao redor de muitas pessoas que eu conheço, que mesmo através de uma ficção eu posso abordar isso. Então, eu fiz toda uma reescrita desde o primeiro capítulo, para daí poder incluir todos esses temas. E não são temas lerdos, são temas realmente pesados, são temas polêmicos. Mas eu sempre tomei o cuidado de sempre tentar ser muito delicada e sutil naquilo que eu ia falar, justamente para não causar mal para as pessoas, né? E é um livro que é muito importante, muitas pessoas gostam. E até através dele eu recebi muitos relatos de pessoas que passavam por coisas que os personagens estavam passando. Então, a partir disso, eu vi, não, estou no caminho certo e eu quero publicar esse livro. E aí acabou que agora está vindo aí a segunda edição. Muito legal. Então, até a gente tinha conversado um pouco em off, né? Que tem muito essa temática, é um tema difícil de abordar, mas como você tá nesse meio, então você tem aquela voz mesmo para poder falar com propriedade, né? Até a gente conversou um pouco antes aqui que é falar do Pink Money, né? Mas tem muita editora, muito autor, acredito eu, que acabam entrando nessas temáticas sem muita propriedade mesmo, né? Sem lugar de fala, justamente pelo hype ali, né? Só aproveitar, ainda mais que hoje em dia tá muito em alta aí, o Heartstopper tá aí para provar isso, né? Exatamente, com certeza. O pessoal vai surfando e nem percebe. Exatamente. Exatamente. Assim, essa questão emocional, assim, eu achei muito bacana quando você falou, assim, que muitas pessoas se viam os personagens, assim. E eu acredito que pra você é uma coisa, assim, emocionante, assim, gratificante, ver uma obra sua sendo exposta e as pessoas se identificarem com aquilo que você também passou, de certa forma. Senão você não ia, tipo, descrever o personagem, né? Exatamente. Como que é pra você essa questão emocional de ver as pessoas, assim, tipo, tendo uma referência, assim? Eu me sinto muito feliz, de certa forma, apesar de ser triste a situação, mas de saber que
através daquilo que eu tô escrevendo, tá atingindo quem eu quero atingir. Porque é para essas pessoas que eu escrevo, é justamente para essas pessoas que eu falei, não, quero abordar esse tema para elas verem que elas não estão sozinhas. Tem outras pessoas que passam por isso também, e a gente tá aqui e vamos conversar sobre isso. Então, isso é muito legal, porque na época eu publicava esse livro pelo Wattpad, ele começou como uma fanfic, e o pessoal comentava nos capítulos, eu passei por justamente isso, contava a história deles. E vinham outros leitores naquele mesmo comentário e respondiam um comentário, olha, eu também estou passando por isso. E acabava que o pessoal se comunicava ali, contava as histórias, vinham falar para mim, me mandavam no privado. E eu sempre acolhi essas pessoas, sempre falei, não, eu estou aqui, se quiserem conversar sobre isso, o livro está aí justamente para vocês verem que está tudo certo, vocês não estão sozinhos, se vocês precisarem, tem alguém que sabe o que vocês estão passando. Então, é muito legal isso. Apesar de triste de saber que as pessoas passam realmente por isso, é importante de falar sobre. Sim. Eu, inclusive, tenho um relato de uma mulher, ela foi lá em 2020, logo que eu publiquei o livro, ela mandou mensagem no Instagram. Ela falou que tinha 30 e poucos anos na época e leu o livro e que ela se sentiu muito impactada porque ela já foi em um William. Quando ela era adolescente, ela se envolveu em um relacionamento abusivo, que ela a princípio não tinha se ligado que era um relacionamento abusivo, mas que ela continuou com aquele cara por anos, teve filho com ele. E depois ela parou para pensar e falou, olha, eu realmente passei por muito abuso aqui, e se eu tivesse um livro igual o seu na minha adolescência, as coisas não teriam acontecido desse jeito. Então, é uma coisa que eu sinto que eu tô no caminho certo dessa história. Apesar de pesada, ela é muito importante para as pessoas. O bom de você criar acabou formando uma comunidade, né? Que te acompanha, assim. E o pessoal pode se ajudar mesmo, né? A perceber e a como se livrar disso, né? A gente até falou já do Granada, mas você já publicou 10 livros, né? Isso. Quais foram eles? Então, o primeiro foi um conto em uma antologia com uma protagonista PCD, que inclusive foi o segundo. Essa história, ela foi muito importante até para mim, porque a minha deficiência sempre foi uma coisa que eu nunca consegui lidar bem, tanto quanto a minha sexualidade. Quanto a isso, eu não tenho problema nenhum, mas a minha deficiência sempre foi uma coisa que me pegou lá no fundo. E quando surgiu, né, essa oportunidade de fazer parte da antologia, eu falei, não, vou colocar a cara a tapa, vou criar essa história. Mandei ali concorrendo com um monte de gente e, no fim, consegui. É uma história bem legal. E aí eu tenho também contos de terror, tem de drama, tem de romance, tem de ficção. Então, cada um desses 10 tem um tema variado. Nenhum é do mesmo. Né? O bom é que você consegue explorar todo tipo, né? Todo gênero ali. Com certeza. Eu gosto de transitar entre os gêneros para ver aquilo que eu consigo entregar. Então, é bem legal. Não, é bem bacana. E, assim, eu acompanho bastante literatura no geral, né? Mas ver, assim, o outro lado, né? Eu acompanho como leitor, mas ver o outro lado de autor ali é uma visão totalmente diferente, né? Não tem como eu ter, assim, mas é bacana ver, né? Sim. Mas é igual você falou, né, Tris? Tipo, a gente tá caminhando ainda, tem muita poucas pessoas falando sobre. E assim, eu queria saber quais são as suas referências, seus incentivos, assim, para escrever. Quais pessoas, assim, você se inspira? Né? Eu me inspiro muito hoje em dia em autores que são LGBT também, que falam sobre o mesmo tema. Alice Oseman de Heartstopper, inclusive, é, assim, a top realmente de referência, porque, querendo ou não, Heartstopper fala muito sobre aquilo que Granada fala. Apesar de, né, serem diferentes, de certa forma, mas eles falam sobre a aceitação, sobre bullying, sobre saúde mental. Então, isso é muito importante. E ela é uma referência para mim. E meu incentivo maior são os meus leitores mesmo, porque eles nunca me deixaram desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes durante os anos, porque faz quase 10 anos que eu escrevo. E eu já falei, não, isso não é pra mim, eu vou parar. E eles, não, eu gosto do que você escreve, faz parte do meu dia a dia, isso me ajuda. Tanto que eu tenho amigos que, tipo, vêm falar pra mim hoje em dia, tipo, não, eu só passei por essa fase porque você tava ali, porque eu tinha a tua história junto. Então, eles sempre foram um incentivo muito grande para não desistir. Tanto eles quanto a minha família também. Que, assim, eles nunca leram realmente nada que eu escrevi. Mas eles sempre incentivaram. Se eles não tivessem me ajudado lá na frente a publicar o primeiro livro, eu não sei se eu estaria aqui hoje, sabe?
contando essa história, porque realmente, se fosse depender só de mim, acho que eu não teria, tipo, publicado assim, sabe, de primeira. É uma rede de apoio, né? Sim, uma rede de apoio total. Vai somando ali e a gente vai construindo. E esse contato que você tem tanto com o teu leitor, você ajuda eles e tem essa troca, né? E eles me ajudam também. Você consegue... Me ajudam muito. Não, muito legal, assim. Muito legal. Eu achei bem legal mesmo. Tris, uma curiosidade, você tem alguns fãs lá do início que seguem você até hoje, assim? Tenho. Tipo, fãs raízes, assim? Que legal. Alguns. Inclusive, eu não digo que eles são fãs, eles são meus amigos. Né? Porque a gente já passou dessa fase, fã. No começo eles falam, sou super seu fã. Eu falo, não, gente, calma, a gente é amigos. Estamos aqui tranquilo, a gente conversa muito. Tanto que tem um amigo meu que ele chegou a mim como um leitor. E que foi, inclusive, ainda esse ano, ele foi do nada, ele me mandou mensagem me agradecendo, porque ele falou que se hoje ele se aceita como um homem gay, foi por minha causa. Que eu ajudei ele, as minhas histórias ajudaram ele, a gente, tipo, teve uma troca muito legal e que se ele é quem ele é hoje, é por minha causa. E eu fiquei, tipo, nossa, realmente é impactante e às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente pode causar com as histórias. Por isso que é muito importante também ter noção de onde você está pisando. Porque tem muitas pessoas que escrevem, tipo, sem ligar para aquilo que está colocando. Mas é muito importante você saber que aquilo vai ter impacto em alguém. Seja positivo, seja negativo. Né? Então, tem que ter a noção do que você está colocando para o mundo. Então, quebrando um pouco o assunto, né? Voltando lá ao que a gente estava falando. Você falou que já faz 10 anos que você escreve, né? Isso. Lá no início, você teve alguma dificuldade, assim, para começar a entregar ali, tipo, para vender? Você começou no Wattpad, né? Isso. Você formou a comunidade primeiro e daí tentou entregar para editora e tal? Aí eu tentei para editora, inclusive foi um processo, assim, um tanto traumatizante para mim, porque eu não tinha noção nenhuma do mercado editorial, não fazia ideia de como funcionava. Só que eu queria, porque queria. Aos 18 anos, eu queria ter o meu primeiro livro, meu primeiro livro publicado. Eu falei, olha, então eu vou atrás, conversei com os meus pais, eles falaram, não, eu vou te ajudar. E eu fui atrás das editoras, fui mandando. E eu consegui uma editora de Maringá. E comecei a publicar por ele, só que assim, não foi uma experiência legal, porque eu não tive assistência nenhuma. Eles praticamente pegaram meu livro, fizeram ali uma edição, uma capa, colocaram para lançar e depois nunca mais falaram sobre o livro. Eu não tinha contato com eles, mandava mensagem, eles não respondiam, só falava por e-mail, não ajudavam na venda, era tudo eu que tinha que ir atrás. E assim, eu era uma autora desconhecida, eu ainda sou uma autora desconhecida. E sem a ajuda de alguém que realmente entende o mercado e sabe como entregar, para onde entregar, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, acabou que ficou 2 anos publicado por essa editora. E, no fim, eu não tive quase nada de vendas, eu não tive nenhum retorno. Inclusive, só perdi o meu investimento e não resultou em nada. Tanto que hoje eu aprendi com isso. Eu falei, não, né, eu passei por isso lá atrás. Eu sempre falo para as pessoas tomarem muito cuidado com isso também. E eu comecei a pesquisar mais, hoje eu faço letras, eu entendo mais também do mercado, eu tenho contato com editoras, então eu já sei que não é bem assim, né? Eu já tenho um pouco mais de conhecimento para poder publicar, mas lá atrás foi complicado, foi bem complicado. Você acha que é por causa da temática? Na época que você começou, talvez fosse mais um tabu, né? Sim, também, porque querendo ou não, tem aquela história da editora compartilhar do seu valor. Se ela não compartilha, ela não vai investir em você, ela não vai ajudar, ela não vai saber para onde entregar. Então, se você achar pessoas que compartilham, que nem hoje eu faço parte de editoras que também são voltadas para a comunidade. E, então, as coisas são diferentes. Mas aquela editora não, ela só pegava, publicava e deixava lá. Era você por você. Só que para autores desconhecidos isso é muito complicado. Pesa muito, né? Pesa demais. Porque tem todo um investimento, você tem que ter um marketing muito bom, tem que ter um público muito bom. E sem uma editora, sem uma assistência, você não consegue isso. É difícil criar isso do zero, né? Sem ter esse apoio ali. Exatamente. Mas
que bom que você conseguiu encontrar Sim. uma editora que te apoia nisso, porque é o essencial, né? Para artista independente, assim, é bem complicado. Exatamente. Sim. Com E certeza. assim, como você vê o mercado literário hoje, principalmente aqui em Curitiba? Então, eu acho que ainda tem muito o que desenvolver, porque as editoras daqui você não encontra muito. Eu já procurei tantas e tantas, mas quase não encontra. Festival de livros também não. Inclusive, hoje eu estava conversando com a minha colega de trabalho. Ela perguntou se aqui tinha Bienal. Eu falei, não. E que bom se tivesse, mas não tem Bienal, quase não tem feira literária agora que está começando a ter. Esse ano teve. Não tem incentivo, Mas, né? não tem incentivo. Por exemplo, você não tem uma comunidade de autores de Curitiba. Eu quase não conheço nenhum de Curitiba, entende? E aí eu acho isso, de certa forma, assim, não proveitoso para eles. Porque os autores que são de Curitiba vão procurar editoras em outros estados, vão procurar evento em outros estados, sendo que poderia ter aqui. E isso seria super importante, porque é muito difícil você ter que se deslocar para outro estado, para ir numa editora, para ir num evento. Se você estivesse aqui concentrado e tivesse um senso de comunidade, seria muito proveitoso, até porque poderia trocar experiências e leitores. Isso ajudaria a expandir os leitores também. Mas ainda tem que desenvolver bastante. Eu vi que aqui, de uns anos para cá, tem a Bienal de Quadrinhos, né? De Curitiba. Eles podiam fazer alguma coisa assim em parceria, né? Alguma coisa nesse estilo, eu acho que seria bacana. Exatamente. Voltando lá no seu início, lá quando você fez tua primeira escritura, digamos assim, foi uma fanfic, né? Foi uma fanfic. Hoje em dia, você considera fanfic literatura ou... Esse tema é complexo, porque querendo ou não, eu surgi disso, né? Mas eu acredito que, de certa forma, é literatura, porque, querendo ou não, independente se você usa uma pessoa que já existe, se você usa um personagem que já existe, você está criando uma narrativa nova. Você tem uma estrutura, você tem ali a parte de diálogos, você está criando um mundo totalmente seu. Então, isso é uma literatura. Por mais que seja feito de fã para fã, não é só porque não tem uma revisão boa, não tem uma editora por trás. Mas pelo menos está ali na plataforma, as pessoas estão lendo, estão tendo essa troca, porque não precisa ir lá e comprar, sabe? Então, querendo ou não, sim, é uma literatura, mas eu acho que ainda é muito superestimado, Tem um certo preconceito, né? Tem um preconceito totalmente, pensar, nossa, fanfic, que isso? Mas não, sabe? Eu também no começo eu não lia justamente, eu falava, nossa, fanfic, que isso? Não gosto de livros. Mas depois que eu comecei a entender que ali é um mundo totalmente novo e você pode escrever o que você quiser ali, entendeu? A gente estava até comentando que tem fanfics que viraram... tipo, filmes, assim, tipo, After, né? Exatamente. E, inclusive, tem também uma menina que eu era muito fã, na época, acho que foi em 2017 também. E ela era super famosa no Wattpad, muito famosa. E ela escrevia fanfics Larry, que é do Harry Styles, então que é o que eu escrevo também. E, enfim, ela era muito famosa lá e ela recebeu o convite de uma produtora do Rio de Janeiro para transformar em uma websérie. E hoje em dia é uma websérie que ganhou prêmios aqui no Brasil e lá fora. Nossa, que então, legal. Tem uma visibilidade, Tem né? uma visibilidade, Mas muito legal. Você consegue construir um público até muito mais orgânico. Porque ali o pessoal vai se indicando e conforme você vai tendo mais leituras, vai indicando para outras pessoas e aí vai chegando, entendeu? Então, isso começa a crescer de forma orgânica. Não precisa ser um livro que você tem que pagar, um marketing, fazer divulgação. Não, ali é um local que todo mundo consegue achar de fácil acesso. Ninguém precisa comprar, então fica mais fácil de ter mais leitores. E assim, Tris, a gente queria saber como que a literatura influenciou, assim, para você se descobrir uma pessoa LGBT. Como foi esse processo? Porque eu acho que anda muito junto, né? Sim. Um com o outro, né? Você falou que você era muito tímida. Sim. Então, a gente queria saber, assim, como que influenciou essa parte de realmente você se descobrir, como foi para se assumir também. Eu acho que é bem importante falar isso para as pessoas, assim. Com certeza. Assim, eu me descobri antes de começar com a literatura, começar a escrever. Porque a literatura me ajudou muito em relação a isso, sabe? Eu tinha 11 anos, estava no ensino médio, no ensino fundamental, era muito pequena. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu não tinha uma referência em volta.
Até por isso eu era muito solitária. Eu falava, putz, como que eu vou falar pra alguém? Ninguém vai entender. Eu tinha muito medo de rejeição e por isso eu não me aceitava. Eu fui me aceitar quando eu tinha 16 anos, já no ensino médio. Então, eu passei esse processo muito sozinha. E com isso eu escrevia, ia desabafando através dos personagens ou qualquer coisa assim, para que eu pudesse botar para fora aquilo ali. E conforme eu fui publicando na internet, eu fui encontrando outras pessoas que também se viam assim. A gente foi se fortalecendo, foi criando uma comunidade ali. Então, a escrita me ajudou muito em relação a isso, sabe? E aí, quando eu também fui falar, para contar para as pessoas, foi um processo difícil. Foi bem difícil, mas eu já estava mais tranquila, porque eu falei, olha, pelo menos eu tenho pessoas que eu sei que estão do meu lado, que vai estar tudo certo se dar tudo errado em casa ou alguma coisa assim, porque é difícil, não é fácil para ser LGBT nem um pouco, nem um pouco. Mas a gente tem que se fortalecer, tem que estar todo mundo ali junto, tanto que o pessoal brinca, ai, mas você só tem amigo LGBT. Eu falei, claro, né? Porque a gente se entende. Sim. Né? A gente se entende, a gente já passou por coisas parecidas, então isso acaba fortalecendo. Sim. Mas foi um processo, assim, no começo bem difícil. Eu demorei muitos anos para me aceitar. Eu tinha 11 anos, eu fui me aceitar com 16. Então, mas, assim, eu acho que serviu de experiência para mim. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais forte em relação a isso, né? Tanto que eu falei, é uma coisa que eu consigo totalmente aceitar, mais do que a minha deficiência, que eu nasci com ela, já era algo que era para estar mais tranquila, mas é ao contrário. Né? Mas para mim é assim, hoje em dia eu sou totalmente aberta quanto a isso. Eu falo sobre isso tranquilamente com qualquer um, porque não é motivo de vergonha. Sim. Para mim, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, porque eu sei o que eu passei, né? Então, eu gosto de poder ajudar as pessoas através disso. E é igual a gente fala, né? Um ato de resistência mesmo, né? O fato de você existir e você literalmente, assim, ser forte na sua identidade é uma forma de resistência muito grande, né? Exatamente. Então, E até melhor do que isso, porque você consegue repassar isso para outras pessoas, pra né? outras pessoas, como o meu amigo que mandou lá, tipo, pensa, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei lá atrás, se eu não tivesse me fortalecido em relação a isso, né? Quem seria eu para ajudar ele de alguma forma? Mas por eu ter, sabe, amadurecido também. Porque na época eu era muito, de certa forma, infantil, inexperiente, não sabia o que estava acontecendo, né? Mas conforme eu fui amadurecendo, fui conhecendo pessoas no caminho que me ajudaram muito em relação a isso, eu pude ajudar outras pessoas também. E ainda ajudo, né? Quando o pessoal chega, fala comigo, eu sou super aberta. A gente conversa, a gente se aconselha. Então, para mim, eu tenho muito essa proximidade com os meus leitores em relação a isso. Que você sabe o eu sei outro exatamente lado, o que né? você está passando. Calma aí, vamos conversar. Não é assim que funciona. Tem lugar de fala, né? Exatamente. Lugar de fala. Puxando um pouquinho essa pergunta, eu queria saber como que você vê hoje a representação LGBT e PCD, assim, ao longo dos anos, assim, na literatura. Você acha que futuramente a gente pode ver mais sobre essas pessoas, assim, com mais facilidade do que é hoje? Com certeza. Ao longo dos anos, foi cada vez mais se popularizando, por assim dizer. Né? Quando eu era mais nova, eu não via muitos livros LGBT, com protagonistas, principalmente. Quando você via, era sempre secundário, sempre um alívio cômico, extremamente estereotipado. PCDs também, a mesma coisa. E ao longo dos anos, acho que com destaque lá fora, isso começou lá nos Estados Unidos e tudo mais, que foi realmente ganhando essa força, e aqui no Brasil a mesma coisa. Só que isso é complicado, porque às vezes as pessoas que não fazem parte da comunidade querem pegar o hype e não, beleza, vou escrever sobre isso também para, né, vender, para ter visibilidade, mas elas não sabem como funciona, né? Elas escrevem ali o que elas acham que é na cabeça delas. Mas, e aí isso acaba, inclusive, trazendo uma visão errada, sabe? Então, acho que hoje em dia tá tendo muito mais os autores LGBT, os autores PCDs que estão vindo à frente e falar, olha, não é assim que funciona, vamos escrever isso certo. Então, tá ficando cada vez menos estereotipado. Eu gosto bastante, inclusive, de Heartstopper, porque as pessoas ali são pessoas normais, que passam por situações normais. Você olha e fala, olha, não é estereotipado, não é reforçado. São adolescentes que estão passando por uma descoberta.
entendeu? Então, tá ganhando visibilidade, mas ainda tem que ter muito cuidado em relação a isso. E no futuro eu espero que fique cada vez melhor, que a gente tenha cada vez mais representatividade, tanto o PCD quanto o LGBT, para que mais pessoas possam se encontrar na literatura. Porque até uma frase que eu sempre digo, assim, as pessoas, elas leem para fugir da realidade, seja uma pessoa LGBT ou uma pessoa PCD. Mas é importante encarar, é importante você ver o que está ali dentro e ver que mesmo através da ficção, isso tá fazendo parte do seu convívio, do seu dia a dia, das pessoas à sua volta. Então, é sempre importante você ter um olhar mais aberto a isso. Eu acho realmente isso muito importante. Sim, é até difícil não citar Heartstopper, porque Sim, realmente ele escancarou esse mercado, né? Exatamente. Porque lá fora a gente tinha muita representatividade, mas que não era aquela coisa tão sutil quanto Heartstopper é. Porque é uma coisa muito inocente, é uma coisa muito tranquila, sabe? Lá fora, às vezes, tem também... eu estava conversando esses dias também com o pessoal do trabalho, eles estavam falando em relação a vermelho, branco e azul, sangue azul. Eles, nossa, porque de onde já se viu, né, muito apelativo e tudo mais. Começaram a criticar e depois trouxeram o Heartstopper no meio também para fazer essa comparação. E porque é aquela coisa, a vivência da pessoa, a Alice Oseman, ela é da comunidade, ela convive com pessoas da comunidade, ela sabe como é. E o público dela é voltado a público adolescente, infanto-juvenil e tudo mais. Então, ela sabe com quem ela está falando, ela sabe abordar temas sérios e pesados de uma forma leve e que vai causar um impacto, vai causar uma reflexão nas pessoas. E isso é extremamente importante. Sim, eu até acompanhei, quando começou esse boom do Heartstopper, né? Eu vi e acabou abrindo essas portas para eu conhecer outras coisas, né? Então, não sei se você conhece o Modao Zushi, não vou saber a pronúncia exatamente, mas ele é um livro chinês, assim, tipo, passaria despercebido. Mas tem dorama, acabou abrindo porta para esse mercado, porque eu acredito que antigamente também, assim como aconteceu com a sua editora lá, talvez eles imaginavam ali que não tinha mercado para isso, sabe? Não acreditavam no próprio potencial e... Exatamente. Deixaram a desejar, né? Sim. Sim. E assim, a gente queria saber quais os temas que você mais gosta de explorar na sua literatura, assim, quando você escreve. Então, eu gosto muito de abordar temas reais, como eu falei, porque eu acho importante de falar sobre isso, sabe? Eu sempre puxo alguma coisa, tanto saúde mental, quanto, assim, relacionamentos, questões familiares, porque é importante falar sobre isso, né? Eu gosto muito de drama, eu escrevo muito drama. Então, eu acho importante de abordar através da ficção, sabe? Tanto que meus livros não são fofinhos. Eu sempre falo, gente, eu não leio na expectativa de ficar feliz, né? E sair com o coração quentinho. Vocês vão sair destruídos, chorando. Porque é assim que é, sabe? Eu gosto de ser assim. Tem pessoas que criticam, nossa, por que você não escreve alguma coisa leve, alguma coisa fofinha? Não é o que eu vejo pra mim, sabe? Eu quero falar sobre outras questões. Se você quer ler um livro fofinho, vai ler o livro de outra pessoa. Os meus não tem isso. Pode até ter, mas sempre vai ter uma pitadinha de alguma coisa, uma crítica ali no meio, sabe? Sutil, mas vai ter uma crítica. Não um romance, assim, literário, tipo, um clichê, não tem? Não. Meus livros nenhum são clichês. Nenhum são clichês. De verdade. Então, eu gosto de... Porque acho que isso me difere dos outros também, não que, né, eu não posso escrever um clichê. Claro que eu posso, mas, né, eu gosto de escrever sobre outra coisa. Eu gosto de ler clichê e escrever coisas mais com uma pegada emocional. É que eu acho que se você trocar também, escrever o que o pessoal quer ali, tipo... Foge do que você é, não fica verdadeiro, exatamente, né? Aquela coisa de escrever para agradar o outro, né? Só que você se perde nesse meio. Eu não quero me perder. Eu falo, não, beleza, eu sei que vocês gostam, mas não é assim, sabe? Eu posso até escrever um negocinho fofinho, mas vai ter a minha identidade ali no meio. Não esperem que fuja disso, porque senão não vai ser quem eu sou, não vai ser a minha escrita, né? Então, eu sempre tento manter ali o meu padrão.
Tem sempre tua cara. Exatamente, tem sempre a minha cara. Mas assim, Tris, você se vê futuramente mudando essa parte? Talvez. Não tem como falar do futuro, né? Mas assim, você se vê... Provavelmente, porque é aquela coisa, muita coisa pode acontecer. Minha cabeça em relação à escritora pode mudar. Claro, eu não vou dizer que eu vou ficar para sempre assim, vou escrever sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Não, porque a gente evolui, a nossa cabeça muda, as vivências mudam. Então, assim, pode ser que amanhã eu já não escreva mais a mesma coisa. Sempre vou manter, claro, o LGBT, sempre essas críticas e tal. Mas pode ser que amanhã meu estilo de escrever seja outro, sabe? Mas sempre não deixando minha identidade de lado. Você sente que, tipo, o que você tá consumindo ali no momento é o que te... Às vezes, eu quero escrever um terror. É porque eu tô consumindo mais terror no momento, ou nada a ver, assim? Também. Isso influencia bastante. Eu gosto bastante de terror, inclusive, mas eu tenho uma certa dificuldade de escrever, sabe? Mas é uma coisa que influencia. Às vezes você tá lendo ali, tem uma inspiração, opa, essa cena aqui eu posso usar. Também já começa a imaginar uma outra história de terror também a partir de uma cena. Então tem uma influência. Querendo ou não, tudo que a gente lê tem uma influência. Tanto que esses dias eu tava vendo um vídeo que uma escritora falou que foi ler uma fanfic do livro dela. Que ela tinha lançado o primeiro livro, era uma série de 3 livros, e fizeram uma fanfic do primeiro. Ela falou, olha, eu comecei a ler uma fanfic, isso influenciou tanto a minha escrita, porque eu já estava começando a pensar nos meus livros iguais. Ali é o estilo, só que não era nada a ver, né? O livro era sobre um tema, o outro já estava, tipo, pirando, assim, já era um universo totalmente novo. Isso acaba influenciando, porque é normal, o nosso cérebro, ele vai misturando as coisas, né? Então, mas isso é bom, de certa forma. Se você souber aproveitar o lado bom, você consegue criar histórias muito legais a partir das inspirações. Mas também não dá para contar com plágio, né? Que tem, às vezes as pessoas escorregam muito nisso. Mas é engraçado isso influenciar o escritor, né? Porque às vezes é normal o leitor ficar preso naquela história ali, mas isso influenciar o escritor em si e às vezes até mudar o rumo de uma história, por exemplo, né? É bem interessante. Tanto que ela falou que teve que parar de ler fanfic, assim, pro resto da vida, porque isso estava influenciando, mudando totalmente o rumo da história dela, que ela criou. Então isso é muito louco. Mas eu acho legal, assim, essas trocas, né? De ver o quanto uma história pode originar 1000 e outras histórias, né? A partir de um personagem, a partir de uma determinada... um enredo, né? Eu acho isso legal. Você tem alguma dica, assim, para quem quer começar a escrever? Qual que é o primeiro passo para quem gostaria de começar? Para começar, assim, acredite no que você está escrevendo. Porque geralmente quem começa fala, acho que não tá bom, já larga. Ou acha, não sou bom para isso, já larga. Não, acredita no que você tá fazendo. Se você gosta de escrever, escreva. É só escrever. Porque o processo da escrita, quando você começa a escrever, é algo muito solitário. É só você com você. Só você tá vendo aquilo que você tá escrevendo. Então não tem esse julgamento, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Será que eu realmente sou bom? Só escreva. E aí depois, se pensar em publicar, aí sim, você pensa, não, pera, essa história agora vai ser vista, então realmente eu vou reler. É bom? Será que as editoras vão gostar? Manda para as editoras e vai ter o feedback. Se realmente, tipo, a editora gostar, é porque você está no caminho certo, mas não pode desistir. Eu já pensei muito em desistir antes. Eu, inclusive, quase não publiquei o meu livro, o meu primeiro livro, porque foi uma situação muito complicada. Foi em 2019 que eu publiquei. E foi bem no ano que eu terminei de escrever, um mês antes do massacre de Suzano. Um mês antes. E aí, aquilo me pegou no fundo, assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou publicar um livro que tá falando sobre isso? Agora que aconteceu, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão achar do meu livro? Será que elas vão me tacar hate? Sabe? Mas eu falei, não, eu sei o quanto essa história é importante, o quanto ela significa pra mim, o quanto significa pra outras pessoas. Vamos lá. Vamos botar a cara a tapa, se der certo, dá. Se não der, eu tentei. Mas é isso, tem que tentar, não dá pra desistir na primeira dificuldade que enfrenta, sabe? Porque se é o sonho da pessoa, sabe? Não custa nada tentar.
Então, é essa dica que eu sempre dou. Acredite em si mesmo, escreva sempre, sempre, sempre. Porque a escrita, ela é prática. É prática. Se você não escrever o tempo inteiro, você esquece. E aí, aquilo vai cada vez ficando mais enxuto. Quanto mais você escrever, mais você vai evoluir, melhor sua história vai ficar e vai atingir muito mais pessoas, muito mais editoras, muito mais propostas do que você poderia imaginar, né? Então, é isso. É difícil não fazer essa autocrítica, sim. né? Você acaba se podando ali em tudo, né? Mas tudo. Em algo que você cria ali é muito mais comum porque você consegue ver os defeitos ali, né? Às vezes nem tem, mas você acaba criando, na tua cabeça ali um... Querendo ou não, o autor, ele é muito autocrítico. Muito, muito, muito. Principalmente se é uma pessoa que nem eu, que se coloca muito nos personagens, se coloca muito na história. Você tá sempre relendo e falando, meu Deus, isso daqui tá horrível, o que eu faço? Vou tirar, vou reescrever. Eu já cheguei a reescrever a minha história. Granada tem 5 versões. Eu reescrevi 5 vezes porque eu nunca estava satisfeita. Mas é aquela coisa, o perfeccionismo nem sempre é tão bom. Porque às vezes tá bom, mas só na tua cabeça que não tá. Né? Então é bom às vezes respirar, deixar o texto esfriar e partir para outro. E bom, queria agradecer, Tris, por ter vindo, né? Ser nossa convidada. Acho que foi um papo muito bom. A gente aprendeu muito sobre literatura, né? A sua presença hoje acho que é importante pra gente e para as pessoas que vão assistir isso, de fato. Acho que para muitas pessoas vai ser um incentivo, né? Então, é muito legal assim você tá aqui mesmo hoje. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma mesa redonda e a gente agradece a vocês. E eu vou deixar com o meu amigo Alisson para finalizar. Muito obrigado pela companhia e como o Eduardo falou, muito obrigado mesmo. Boa sorte com o Granada. Obrigada. Tá? E é isso então, infelizmente acabamos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.